Capítulo 11, Gênesis capítulo 11, versículo 1 en adelante. versículo 1 em diante. Gloria a Jesús. Amén, amados. Amém, irmãos? Dice la palabra del Señor. Yo voy a leer en español y el hermano Darwin va a acompañar después en el portugués. Amén. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mesa. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendiendo Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo suyo, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Gênesis capítulo 11, versículo 1 em diante, repetimos a leitura agora, irmãos. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amén, gloria a Jesús. He titulado este tema: Desistiendo de toda obra vana. Eu vou dar um título a essa mensagem que diz: desistindo de toda obra vã. Por muchos años he observado esta palabra en el capítulo 11, la Torre de Babel. Por muitos anos eu tenho observado esta palavra no capítulo 11 de Gênesis a respeito da Torre de Babel. Nunca pude predicar de ella, Nunca eu pude pregar a respeito disso. pero estos días pasados sucedió algo tremendo, en donde Dios me habló por esta palabra. Mas, a esses dias atrás, aconteceu algo tremendo onde Deus falou comigo através dessa palavra. Dios habló fuerte para mí. Deus falou muito forte comigo. Dios habló de una forma muy especial, muy maravillosa, Deus falou-me de uma forma muito especial e muito maravilhosa, en la cual lloré mucho. Lloré mucho. na qual eu chorei muito. Y Dios habló para mí diciendo: tienes barro en tus manos. E Deus falou para mim, dizendo: tu tens barro nas tuas mãos. Gloria a Jesús. Y meditaba en esta palabra y yo podía haber puesto, gloria al Señor, como tema: hay barro en las manos. E olhando para essa palavra, eu poderia colocar um tema nessa mensagem: existe barro nas tuas mãos.
Pero esa palabra fue para mí. Mas essa palavra foi para mim. El barro estaba en mis manos. O barro estava nas minhas mãos. Pero también podamos observar algo, gloria al nombre del Señor, y ver nuestras manos, si hay barro también en las manos de gloria al Señor de cada uno de los hermanos. Mas também nós não deixamos de ter a oportunidade de nós olhar cada um de nós para as nossas mãos e ver se nós também não temos barro em nossas mãos. A medida que vamos avanzando en la palabra y Dios permitir, voy a contar algo pequeño de lo que Dios hizo o trató para mi vida, gloria al Señor, a través de esta palabra. À medida que eu for ministrando a palavra, eu vou contar alguma coisa que Deus falou comigo através dessa palavra. Amén, gloria a Jesús. La palabra del Señor dice en el capítulo 1 de Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A palavra nos fala no capítulo 1 de Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a Y terra. la tierra estaba desordenada y vacía. E a terra estava sem forma e estava vazia. Y en el primer día el Señor dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. E no primeiro dia o Senhor falou, haja luz, e houve luz. Y separó la luz de las tinieblas. E o Senhor separou a luz das trevas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. E chamou Deus a luz dia e as trevas Deus chamou de noite. Y fue la tarde y la mañana un día. E foi a tarde e a manhã e o dia seguinte. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Logo falou Deus, haja expansão entre águas e águas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas. E Deus assim fez e criou expansão entre águas e águas. Y así fue el Señor por delante. Esto hizo el Señor el primer día. E assim foi Deus fazendo por diante, e isto fez Deus no primeiro El dia. segundo día llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. E ao segundo dia chamou Deus a expansão céus e passou a tarde e a manhã o segundo El dia. tercer día dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. No terceiro dia falou Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo do céu em um lugar. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la unión de las aguas llamó mares. E chamou Deus a expansão seca terra, e as águas juntas chamou Deus mares. Y en el versículo 10 dice, y vio Dios que era bueno. E no versículo 10, viu Deus que isto era muito bom. Lo que Dios iba haciendo era bueno. E o que Deus ia fazendo era bom. ¿Cuántos creen en eso? Quantos acreditam? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Quantos estão de acordo com isso? Nos dice la palabra que era bueno. Y Dios iba observando lo que Él estaba haciendo y era bueno. Gloria al Señor. Nos diz a palavra que era muito bom e Deus ia observando e via que isto era bom. El cuarto día dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Gloria a Jesús. No quarto dia disse Deus, haja Expansión de los cielos. uma expansão entre os céus, Para separar día de la noche. para separar o dia da noite. Y sirvan para las estaciones, para días y años. E isto sirva para a estação a respeito de dias e de anos. Hizo grandes lumbreras, el sol para alumbrar en el día, E fez os grandes luminares, o sol para iluminar o dia, la luna para la noche, a luz para iluminar a las noite, estrellas para alumbrar en la expansión de los cielos. as estrelas para iluminar a expansão dos céus. El quinto día dice, gloria al Señor, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. No quinto dia, Deus falou: produzam as águas seres viventes que habitem nos mares. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. E a Bíblia diz que Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres Y viventes. todo lo que se mueve sobre las aguas. E tudo quanto se move sobre as águas. Y dice la palabra, y vio Dios que era bueno. E a palavra de Deus diz que viu Deus que isto era bom. Todo lo que Dios venía haciendo era bueno. Todas as coisas que Deus estava fazendo era muito bom. Gloria a Jesús. Glória a Deus. El sexto día dice la palabra, gloria al Señor, que Dios creó animales, serpientes, gloria al nombre del Señor, todo lo que era del género sobre la tierra. No sexto dia, diz a palavra de Deus que Deus criou animais, serpentes, bestas feras e todos os seres viventes que habitam sobre a terra. También el capítulo 1, el verso 27 dice, y creó Dios al hombre, imagen y semejanza de Dios, mujer y hombre los creó. Também no capítulo 1, versículo 27
diz que Deus criou o homem e o homem passou a ser alma vivente. Y vio Dios que era bueno. E viu Deus que isto era bom. Y seguía avanzando en su creación y Dios venía observando todo lo que venía haciendo y él observaba que era bueno. Deus continuou dando continuidade na sua criação e viu Deus que tudo que ele estava criando era muito bom. Y el versículo 31 del capítulo 1 dice que era bueno en gran manera. E no versículo 31, a Bíblia diz que o que Deus tinha criado era muito bom em grande maneira. Gloria al nombre del Señor. El sexto día el Señor terminó de toda su creación y el séptimo el Señor descansó. No sexto dia, o Senhor deu cabo a toda a sua criação e no sétimo dia descansou. Después vemos la creación, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Depois nós vimos a criação, Deus formou o homem do pó da terra. Gloria al Señor. Y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma Oh, vivente. gloria al Señor. Y dice, Jehová plantó en el huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. E diz-nos a Bíblia que o Senhor plantou um jardim no oriente e pôs ali o homem que havia criado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. E diz que Deus fez nascer nesse jardim todas as árvores desejáveis e que o seu fruto era bom para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Também a árvore da vida que estava no meio do jardim. Y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. E a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Y allí el Señor puso al hombre E ali o Senhor Deus colocou o homem para que cuidara del huerto. para que cuidasse desse jardim. Pero también le dio una ordenanza. Mas também Deus lhe deu ordens. Dios le dijo que de todo árbol que estaba en el huerto podía comer. Deus falou que de todas as árvores que estavam no jardim o homem poderia comer, A excepción de uno. com a exceção de uma árvore. Gloria al Señor. No podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer. Porque del día que de ese árbol comieran, ellos iban a morir. Porque o dia que eles comessem o fruto dessa árvore, eles morreriam. Conocemos la historia, lo que pasó por delante. Vino la serpiente, habló a la mujer, le engañó a la mujer. Nós conhecemos a história que está por diante, que veio a serpente, conversou com a mulher e enganou a mulher. El hombre también comió del fruto. E a mulher comendo do fruto deu ao homem, e o homem também comeu. Entró el pecado, E por esse meio entrou o pecado, entró la desobediencia, entrou a desobediência, entró la rebeldía, entrou a entró rebeldia, la soberbia, entrou a entró soberba, la altivez, entrou a altivez de entró la espírito, arrogancia. entrou a arrogância. Y así por delante, todo lo que acarrea el pecado. E assim por diante, todas as coisas que acarretam a respeito do pecado. Gloria al nombre del Señor. Vamos más adelante y vemos el fruto de la desobediencia. Nós vamos olhando a palavra de Deus mais adiante e vamos vendo o fruto da desobediência. El fruto de la desobediencia, el primer asesinato sobre la faz de la tierra. O fruto da desobediência foi o primeiro assassinato na terra. Un hermano quita la vida del otro. Um irmão tira a vida de outro. Caín y Abel. Caim e Abel. Abel no obedeció la voz de Dios. Abel não obedeceu. Perdón, Caín no obedeció la voz de Dios. Caim não obedeceu a voz de Deus. Dios interceptó a Caín Deus intercede em Caim para que Caín hiciera lo bueno, para que Caim fizesse o que era bom, para que no hiciera lo que él había pensado hacer. mas para que Caim não agisse da forma que estava pensando em fazer. Pero la rebeldía, el pecado ya estaba consumado en Caín. Mas a rebeldia e o pecado já estava consumado em Caim. Y Caín quita la vida de Abel. E Caim tirou a vida de Abel. Y ahí vamos por delante, gloria al nombre del E aí nós Señor. vamos olhando por diante. Gloria a Jesús. Aleluia. Alabamos al nombre del Señor. Glória a Deus. Ahí viene la maldad de los hombres. Viene la maldad de los Aí hombres. vem a maldade dos En el homens. capítulo 6. No capítulo El 6. versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No capítulo 6, versículo 5 de Gênesis, a Bíblia nos diz que viu o Senhor Jeová a maldade dos homens sobre a terra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. E que todo desígnio do coração do homem era continuamente mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre E a Bíblia nos diz que se arrependeu Deus de ter feito o homem. en la tierra y le dolió en su corazón. E
na terra, e isso doeu no seu coração. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. E disse Deus consigo: eu varrerei o homem da face da terra que eu criei. Pero la palabra dice que hubo un hombre que halló gracia delante de los ojos de Jehová. Mas a palavra de Deus nos mostra que tem um homem que achou graça diante dos olhos Y do ese Senhor. hombre fue llamado Noé. E o nome desse homem era Noé. Y ahí vemos por delante la construcción del arca. E aí nós estamos olhando a respeito da construção da arca. Dios iba a mandar un diluvio. Deus estava para mandar um dilúvio sobre a terra. Dios había ordenado para Noé construir un arca. Deus havia dado uma ordem para que Noé construísse uma arca. Todo el que entrara en el arca E todos aqueles que entrassem na arca iba a ser salvo de aquel diluvio. iam ser salvos daquele dilúvio. Pero de toda aquella generación perversa, Mas de toda aquela geração perversa, solamente 8 personas fueron salvas. somente 8 pessoas foram salvas. Vino el diluvio, Veio o dilúvio. 40 días y 40 noches por lluvia. 40 dias e 40 noites chovendo. Oh, gloria al nombre del Señor. Y 150 días pasaron dentro del arca. E 150 dias passaram dentro da arca. Jehová se acordó de Noé. Lembrou-se Deus de Noé. Gloria al nombre del Señor. Allí se terminaron las aguas que estaban inundando la tierra. Ali naquele momento terminou-se as águas que estavam inundando a terra. El arca se sostuvo sobre un monte. A arca se encalhou sobre um monte. Descendieron los que estaban en el arca, Desceram aqueles que estavam dentro da los arca, que se habían salvado. aqueles que tinham sido salvos. Y allí empezaron a bajar. Bajaron las personas. Ali começaram a descer. Desceram as pessoas. Bajaron Noé. Desceu Noé, sua esposa, Bajaron sus hijos. seus filhos também, Bajaron sus nueras. suas noras também, Bajaron todos los animales que estaban dentro. todos os animais que estavam dentro da arca. Gloria al nombre del Señor. Pero la maldad y el pecado no se había terminado la inundación. Mas ainda a maldade e o pecado não tinham se terminado em toda essa inundação. Las aguas no habían sepultado el pecado. As águas não tinham podido colocar um circuito ou um bloqueio do pecado. El pecado estaba en el corazón del hombre. O pecado ainda estava no coração do homem. En el ser humano todavía estaba el pecado. O ser humano ainda estava no pecado. Mas Noé, dice la palabra, que él salió y hizo ofrenda a Jehová. Mas a palavra de Deus nos fala que quando Noé saiu da arca, ele ofereceu uma oferta a Deus. Allí adoró Noé a Jehová, gloria al nombre del Ali a Señor. Bíblia nos fala que Noé adorou a Deus. Y allí vamos por delante los descendientes hasta que llegamos a ese capítulo 11, la torre de Babel. E aí nós vamos olhando toda a descendência até que chegamos no capítulo 11, que nos fala a respeito da Torre de Babel. Dios mandó a multiplicarse, a fructificar sobre la tierra. A ordem de Deus era que se viu se multiplicar, aleluia, sobre a terra, A llenar la tierra, a encher a terra, a hacer la voluntad de Dios. a fazer a vontade de Deus. Dios ya había dado la oportunidad de obedecer, de creer, de confiar. Deus havia dado já a oportunidade de obedecer, de crer, de confiar. Y está dando nuevamente la oportunidad. E agora o homem está novamente com a mesma oportunidade. Leímos la palabra donde dice en el capítulo 11, versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Nós olhamos então no capítulo 11, versículo 1, que tinha a terra toda uma mesma língua e as mesmas palavras. Podemos entender, gloria al nombre del Señor, que todos estaban de acuerdo, que todos pensaban una misma cosa. Nós entendemos, conforme diz a palavra de Deus, que todos estavam concordados, todos pensavam a mesma coisa. Nadie se oponía, nadie decía no. Ninguém se opunha, nadie dizia não. Gloria al nombre del Señor. Aquel proyecto que ellos pensaban hacer, A respeito do projeto que eles pensavam em de fazer, aquello que ya estaba en su corazón. das coisas que já estavam nos seus corações. Habían llegado a una llanura, habían llegado a un lugar donde ellos pensaron que era un lugar adecuado para edificar una torre y una ciudad. Eles tinham chegado em determinado lugar que é onde eles acharam que era um bom lugar para ali ser edificada uma torre e uma grande cidade. Oh, gloria al nombre del Señor. Glória a Jesus. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. E aconteceu que quando saíram do Oriente, acharam ali um determinado lugar e ali começaram a construção. Ellos no se estaban esparciendo, Eles não estavam se espalhando,
no estaban obedeciendo a la voz de Dios. Eles não estavam obedecendo a voz de Deus. Tal vez estaban pensando si viniera un diluvio nuevamente. Talvez eles pensavam, se por acaso um outro dilúvio, Vamos a hacer una ciudad. nós vamos fazer uma cidade, Vamos a hacer una torre. vamos fazer uma torre. Ellos estaban pensando en lo que había sucedido antes. Eles pensavam no que tinha se Pero sucedido el antes, corazón de ellos no estaba en obedecer a Dios. mas o coração deles não estava em obedecer a Deus. Ellos estaban juntos, Eles estavam todos juntos, en un mismo no pensamiento, mesmo pensamento, en un mismo sentir, no mesmo sentido, pero no para hacer la voluntad de mas Dios, não para fazer a vontade de sino Deus, para hacer la voluntad de ellos, mas sim para fazer a sua vontade, para hacer lo que ellos estaban para pensando, fazer o que eles pensavam em para fazer, ejecutar la voluntad del hombre y no la voluntad para de Dios. executar a vontade do homem e não a vontade de Es Deus. triste cuando el hombre se junta para ejecutar la voluntad personal del hombre. É isso que acontece quando o homem se junta para executar a sua própria vontade. Pero qué maravilla, hermanos, cuando el pueblo del Señor se junta para ejecutar la voluntad de Dios, Mas maravilhoso é quando o povo de Deus se junta para executar a vontade de para Deus, hacer la voluntad de Dios, para fazer a vontade para de estar en Deus, un mismo sentir, en un mismo propósito como el que estamos en esta tarde. para estar no mesmo sentido e no mesmo propósito na vontade de Deus. Dios creó al hombre para que le adore, para que le sirva, Deus criou o homem para que o homem o adore e o sirva, para que obedezca su voz, para que o homem obedeça a voz de Deus, para que sea representante de Dios en la tierra, para que o homem seja o representante de Deus na terra, para que, gloria al Señor, tenga dominio sobre la creación de Dios. para que o homem tenha domínio sobre a criação de Deus. Pero para eso tenía que obedecer la voz de Dios. Mas para que isso aconteça, eles tinham que obedecer a voz de Deus. Es maravilloso cuando obedecemos la voz del É Señor. maravilhoso quando obedecemos a voz de Deus. Pero para obedecer la voz de Dios tenemos que conocer la voz de Dios. Mas para que nós obedeçamos a voz de Deus, nós temos que conhecer a voz de Deus. Y dice la palabra en el verso 13, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos. E diz-nos a palavra no versículo 13: vamos, disseram uns para os outros, vamos e façamos tijolos. Y cozámoslo con fuego, y le sirvió ladrillo. E vamos nos cozinhar bem com fogo. Y le sirvió ladrillo en lugar de piedra. E serviu o tijolo no lugar de pedra. Y el asfalto en lugar de mezcla. E o asfalto no lugar de mescla. Gloria al nombre del Señor. Ellos vieron donde llegaron, que allí los materiales que ellos tenían, allí no había piedra. Eles viram que onde eles chegaram, os materiais que eles tinham, ali não tinha pedra. Todos somos conocedores que el ladrillo se hace con barro, ¿verdad? Todos somos conhecedores que o tijolo se faz com barro. Gloria al nombre del Señor, que hay que amasarlo, sobarlo. E tem que amassar bem o barro, jogar bem o barro. No sé si hay alguien aquí que haya hecho ladrillos, no sé si hermano Sergio, ¿no? Gloria a Jesús. Yo solamente Não sei se tem tuve alguém que já fez tijolo. la oportunidad de ver de lejos, gloria al Señor, o de cerca, de perto. Eu já tive a oportunidade de ver de perto a Y para fábrica de tijolo. hacer ladrillos hay que ensuciarse las manos con barro. E para fazer tijolo tem que se sujar as mãos com barro. Era una obra muy grande. Era uma obra muito grande. Eso no era una obra pequeña. Isso que eles estavam fazendo não era uma obra pequena. Todos aquellos que son constructores que saben que para emprender una obra hay que limpiar un terreno. Todos que estão aqui são construtores, sabem que para dar início a uma obra tem que limpar o terreno. Y antes de empezar a edificar hacia arriba, hay que empezar a cavar hacia abajo. E antes de começar a edificar para cima, tem que cavar para baixo. Tal vez esa tierra que iban sacando, que iban profundizando para hacer esa obra majestuosa, eso mismo les servía para hacer dichosos. Talvez a terra que eles iam cavando para fazer essa obra monstruosa, essa própria terra serviu para que eles fossem fazendo tijolos. Y ellos venían haciendo esa obra. Eles iam fazendo essa obra. Ellos dijeron, piedra, no podemos usar piedra. Eles diziam, pedra nós não podemos usar. Si usamos piedra para esta obra majestuosa, Se nós usarmos pedra para essa obra grande, tenemos que alejarnos de este lugar. nós temos que ficar longe desse lugar. Tenemos que ir lejos de este lugar. Temos que ir para longe desse lugar. Tenemos que ir muy lejos para traer piedras. Nós temos que ir muito longe para poder arrecadar pedra. Esta obra se puede demorar mucho. Essa obra vai demorar muito. Empezaron a hacer ladrillos. Começaram a fazer tijolos. Empezaron a hacer lo que tenían ahí a la mano. Empezaron con la ciudad y siguieron con la torre. Começaram a fazer o que tinham na mão, fazendo a cidade e começaram a fazer a torre. Y todos estaban de acuerdo. E todos estavam de acordo. El problema no era la torre, la altura de la torre. O problema não era a altura da torre. El problema era la soberbia del hombre. O problema era a soberba do homem. ¿Cuántos edificios, cuántos, gloria al nombre del Señor, rascacielos hay en el mundo? Quantos edifícios, quantos
Hay un rascacielos que es el más alto que está en el mundo y está en Dubái de 163 pisos de alto. Tem um arranha-céu que está no mundo, que está em Dubai, e tem 163 andares de alto. Edificios majestuosos. Tem muitos edifícios majestosos. El problema no era la altura de la torre. O problema não era a altura da torre. El problema era la intención del corazón del hombre. O problema era a intenção do coração do homem. Dios necesitaba trabajar con el hombre. Deus tinha que trabalhar no homem. Dios tenía que trabajar en el corazón del hombre. Deus tinha que trabalhar no coração El do homem. pecado no quedó en el arca. No quedó sepultado en el arca o en las aguas. O pecado não ficou sepultado na arca e nas águas. Seguía en el corazón del hombre. Seguia no coração do El homem. hombre quería avanzar hacia Dios, O homem queria avançar até Deus, pero con soberbia, con altivez. mas com soberba e com altivez de espírito. Estos días pasados todos recuerdan, gloria al Señor, y agradezco a toda la amada iglesia Esses dias que passou, todos estão sabendo, eu sou grato a toda a igreja, por las oraciones de toda la iglesia a favor de este servidor. por as orações de toda a igreja a favor deste servo. Hubo mucho pueblo del Señor orando a favor de este servidor. Teve muito povo de Deus orando a favor deste Hay servo. otros concilios, E outros conselhos, gloria al nombre del Señor, que supieron de mi problema y ahí estaban a la disposición y orando, presentándose delante del Señor para que el Señor trabajara en mi vida. e ficaram sabendo do meu problema e também ficaram orando e intercedendo para que o Senhor viesse Gloria a trabalhar. Dios. El día 22 de diciembre me presenté la emergencia por el dolor en la columna. No dia 22 de dezembro do ano passado, eu cheguei na emergência por causa de dores na coluna. Allí estuve unas horas y me mandaron para casa con unos medicamentos. Ali eu fiquei algumas horas e depois me mandaram para casa com algumas medicações. Ya el 23 de la madrugada, a las 2 de la mañana, algo me puso en pie y dije a mi esposa, me voy para el hospital. Já no dia 23, algumas horas da madrugada, eu me coloquei em pé e falei para minha esposa, eu vou ter que ir no hospital. Mi esposa me decía, ¿te sentís tan mal? E a minha esposa me perguntava, está te sentindo tão mal assim? Y yo digo, tengo que ir al hospital. E eu dizia para ela, eu tenho que ir ao hospital. Quédate tranquila, voy a estar bien. Fica tranquila, eu vou ficar bem. Cuando yo iba de camino hacia el hospital no sentía dolor. Quando eu ia ao caminho do hospital, não sentia dor. Y después, estando allí, el dolor se presentó. E quando eu cheguei no hospital, apresentou-se a dor. Ahí quedé internado por todos esos días. Aí eu fiquei baixado no hospital por todos esses dias. Todos esos días, gloria al nombre del Señor, allí yo tenía en mi bolso unos jornales. Todos esses dias, louvado seja Deus, eu tinha na minha bolsa alguns jornais. Hasta el día 4 de diciembre, 4 de enero, perdón. Até o dia 4 de janeiro, Solo había entregado 3 jornales. eu tinha entregado somente 3 jornais. No había orado por nadie. Não tinha orado por ninguém. No me había presentado como un hijo de Dios. Não tinha me apresentado como filho de Deus. Gloria al nombre del Señor. El día sábado yo pedí si me daban una alta transitoria. No dia de sábado eu pedi se eles me davam uma alta transitória. Accedieron a darme una alta transitoria para ir a despedir a mi hijo que se volvía para la capital. Me deram essa alta para que eu pudesse me despedir do meu filho que voltaria para a capital. El día mismo domingo tenía que presentarme en el hospital. No mesmo dia domingo eu tinha que retornar ao hospital. A las 10 de la mañana para que los médicos me evaluaran porque yo estaba con medicamento en el cuerpo. Até às 10 horas da manhã para que os médicos fizessem uma avaliação da minha vida porque eu ainda estava com muito medicamento no corpo. Ahí volví para casa. Aí eu retornei para casa. Y ahí me acosté, E aí eu me deitei, cerré la puerta, fechei a porta, empecé a llorar, comecei a chorar, empecé a gemir. comecei a gemer. No me di cuenta de lo que estaba sucediendo en el momento. Não me dei de conta do que estava acontecendo naquele Yo momento. solo lloraba Eu só chorava. y ahí estaba gimiendo E aí eu estava gemendo. y seguía gimiendo. E seguia gemendo. Y quería orar en palabras que pudieran ser entendibles. E eu queria orar em palavras que poderiam ser entendidas. Mas no podía orar en palabras entendibles. Mas eu não podia orar em palavras que podiam ser Y entendidas. empecé a gemir, y estaba gimiendo. Eu comecei a gemer e continuei gemendo. Y en ese momento vino el Espíritu Santo a E visitarme. nesse mesmo momento veio o Espírito Santo me fazer uma visita. Dios vino a hablar conmigo. Deus veio falar comigo. Y yo estaba gimiendo. Eu estava gemendo.
Y ahí estaba mi esposa, E ali estava minha esposa. entraba mi hijo, E entrava meu filho. estaba mi hermano E también. estava meu irmão também. Nadie entendía lo que estaba pasando. Ninguém estava entendendo o que estava Y yo acontecendo. estaba llorando E eu estava y chorando. seguía llorando. E continuava chorando. Mi esposa estaba nerviosa E a minha esposa começou a ficar nervosa. y ella decía, vamos a llamar al hospital E ela dizia, vamos chamar ao hospital. para que te vengan a Para buscar. que eles venham aqui e te levem. Y mi hijo decía, mamá, papá no puede estar ahí. E o meu filho dizia, mãe, o meu pai não pode ficar aqui. Tiene que volver al hospital. Ele tem que voltar para o Y yo empecé hospital. a ver que en la casa había mucho nerviosismo. E eu comecei a me dar conta que tinha muito nervosismo na casa. Sentí que los celulares estaban sonando. Comecei a ver que os telefones celulares começaram a tocar. Y allí yo le dije a mi esposa, y llamé a mi esposa, E ali eu falei para a minha esposa e chamei ela. tomé de su brazo y le dije, quédate tranquila, Tomei o braço dela e falei para ela, fica calma. que es Dios que está hablando para mí. E é Deus que está falando. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor dijo para mi vida. Y el Señor mostró para mi vida. E Deus mostrou para a minha vida. Primero empezó a mostrar, solamente voy a contar una parte, gloria al Señor, porque fue un trato personal, gloria a Jesús. Primeiramente ele começou a mostrar alguma coisa, eu vou contar somente alguma parte, porque foi algo pessoal comigo. Mostró para mí en dónde se encontraban mis hijos. Mostrou para mí aonde estavam os meus filhos. Y el Señor me dijo, ¿tú crees que los puedo traer de ese lugar? E o Senhor me falou, tu crês que eu posso tirar eles desse lugar? Y yo dije, yo creo, Señor. E eu falei, eu creio, Senhor. Y el Señor empezó a hablar a mi vida. E o Senhor começou a falar com a minha vida. Yo los puedo traer, Eu os posso trazer, yo los puedo volver, eu posso fazer eles retornar, pero quiero que mires tus manos. mas eu quero que tu olhe para tuas mãos. Tus manos tienen barro. As tuas mãos têm barro. Y empecé a entender esta palabra. Eu comecei a entender essa palavra. Empecé a observar esta Eu palabra. comecei a observar essa palavra. Empecé a mirar esta Eu palabra. comecei a olhar para essa palavra. Que yo me encontraba en un momento edificando torres. Eu estava num momento de edificar torres. No estaba ya en la tierra de Sinar, Eu não estava lá na terra desse pero cenário, estaba en mi casa. mas eu estava na minha Pero casa. estaba en un entorno. Mas no meu entorno, Yo estaba edificando una torre. eu estava edificando uma Yo torre. quería llegar a Dios. Eu queria chegar até Es Deus. más, yo quiero llegar a Dios. Eu dizia, eu quero chegar a Deus. Pero quiero llegar a Dios a su manera. Mas eu quero chegar a Deus da sua maneira. ¿Sabe qué aconteció, hermano Darwin? Sabe o que aconteceu com Davi? Oh, gloria al nombre del Señor. Unos días antes de que me dieran de alta transitoria, Uns dias antes que me deram uma alta temporária, yo estaba en esa camilla. eu estava nessa cama. Me sentía libre ahí, tenía movilidad. Eu me sentia livre, conseguia me mover. Estaba conectado al circuito. Eu estava com um circuito no braço. Pero estaba con libertad. Ahí yo tomé una hoja y puse como título, lo que voy a hacer cuando salga del hospital. E eu tinha ali uma folha e eu coloquei o título. O que eu vou fazer quando eu sair do hospital? Y ahí empecé a enumerar, lo primero que voy a hacer es hacer unas sillas. E ele começou a colocar os números. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser algumas cadeiras. Después voy a hacer una cama. Depois eu vou fazer uma cama. Y después voy a hacer otras y otras cosas porque tenía hierro en mi casa. Depois eu vou fazer outras e outras coisas porque eu tinha ferro na minha casa. Había proyectado todo lo que iba a hacer cuando saliera del hospital. Eu já estava com tudo projetado que eu ia fazer quando eu saísse do Iba a hospital. hacer un encerramiento para los perros, Eu ia fazer algumas encerras para os meus cachorros. iba a hacer una huerta Eu ia fazer uma horta. y muchas cosas, todo lo anoté. E muitas coisas, tudo estava anotado. En el momento que Dios empezó a tratar con mi vida, No primeiro momento que Deus começou a tratar com a minha vida, el Señor me mostró esa hoja. o Senhor me mostrou essa folha. Y el Señor me dijo, esto es lo que tú quieres hacer. E Deus me falou, isso é o que tu queres fazer. Y el Señor me mostró en ese momento que me estaba mostrando la hoja. E Deus me mostrou nesse momento que Ele estava me mostrando aquela folha. Me mostró un alma que estaba delante, gloria al Señor, allí en la sala del hospital. Me mostrou uma alma que estava ali em seguida na sala daquele hospital. Y el Señor me mostró esa alma diciéndome, háblame de Cristo. E Deus me mostrou essa alma que me dizia, fala-me de Cristo. Hay almas que necesitan que les hablen de Dios. Tem almas que precisam que alguém lhes fale de Deus. Pero yo estaba concentrado con barro en mis manos, Mas eu estava concentrado com barro na minha haciendo una torre, fazendo uma torre, haciendo planes, fazendo planos. y almas gritando, observando. E almas gritando e observando. Había un alma allí que por 3 oportunidades
días diferentes. Tinha uma alma ali que por 3 oportunidades e em 3 dias diferentes Decía para el acompañante, pregúntale a ese hombre de dónde es él. dizia para a pessoa que estava lhe acompanhando: pergunta para esse homem de onde que ele é. Y yo decía, yo soy de la capital, pero ahora moro en Artigas. Eu dizia para aquela pessoa: eu sou da capital, mas agora estou morando em Artigas. Y allí iba por delante justificando de dónde yo era. E ali eu ia por diante tentando justificar de onde eu era. El segundo día vuelve a decir al acompañante, pregúntale de dónde es él. E no segundo dia o homem novamente pergunta para a acompanhante, dizendo: pergunta para ele onde ele é. Y volví otra vez a decir, digo, el hombre se habrá olvidado de dónde era. Yo soy de aquí, de la capital, pero ahora moro en Artigas desde el año 2017. E eu te respondi: não, de repente o homem se esqueceu que eu tinha falado para ele que eu sou da capital, mas agora eu estou morando em Artigas. Y el tercer día fue lo mismo E situación. no terceiro dia a mesma situação, a mesma pergunta. Y este servidor no se daba cuenta de lo que allí estaba aconteciendo. E esse servo não se dava por conta do que estava acontecendo. Oh, gloria al nombre del Señor. Esa persona estaba viendo algo diferente. Essa pessoa estava vendo alguma coisa diferente Y estaba necesitando algo de Dios. e precisava de alguma coisa de Deus. Mas este servidor estaba observando como ese estaba allí solamente juntando carne. Mas esse servo estava observando somente que estava na sua volta e somente juntando barro. Y Dios empezó a tratar muy fuerte conmigo. E Deus começou a tratar muito forte comigo. Y yo lloraba y decía, perdóname, Señor. E eu comecei a chorar e dizia: me perdoa, Deus. Señor, perdóname porque tú no me mandaste a hacer silla. Senhor, me perdoa porque tu não me mandou fazer Me cadeira. mandó a hacer camas. Tu não me mandou fazer No camas. me mandó a hacer huertas. Tu não me mandou fazer uma No me horta. mandó a hacer entrenamiento para perros. Tu não me mandou fazer encerra para os El cachorros. Señor me llevó a ese lugar con un propósito. O Senhor me levou para esse lugar com um propósito, Para enseñarme. para me ensinar, Para me mostrar. para me mostrar. Oh, gloria al nombre del Glória a Señor. Deus. Al día siguiente que me presenté en el hospital ya me estaban esperando para que entrara. No dia seguinte que eu cheguei até o hospital, já estavam me esperando para que eu entrasse. Yo no estaba de alta. Eu não estava de Era alta, transitorio. era uma alta Yo temporada. no quería quedar ahí. Eu não queria ficar ali. Pero entendí que Dios me estaba dando la oportunidad de entrar otra vez a esa sala. Mas eu entendi que Deus estava me dando a oportunidade que eu entrasse de novo naquela En sala. esa sala éramos 6 personas. E naquela sala tinha pessoas. Gloria al nombre del Señor. Llegué, me acosté en la cama nuevamente Cheguei, me deitei na cama novamente. y empecé a orar. Comecei a orar. Y le dije, Señor, aquí estoy nuevamente. E me disse para Deus: Deus, aqui estou eu novamente. No para volver a hacer una obra. Não para Assim, voltar a escrever numa folha, sino para hacer tu voluntad. senão para fazer a tua vontade. Estaba orando y dije, Señor, dame una señal Eu estava orando e dizendo para o Senhor: me dá um sinal, para ir a orar por esos enfermos. para que eu possa ir e orar por essas